Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. E essa semana eu queria fazer uma coisa diferente na abertura. Tem uma coisa que eu sempre falo no final, mas eu queria falar no começo dessa vez. Então vai. Pra mudar. Muita gente participando nas redes sociais, e super legal. Uma coisa que eu queria pedir é quem puder continuar avaliando lá no iTunes, colocar uma avaliaçãozinha e dar 5 estrelas ajuda bastante. Faça agora, é isso? Isso, dá um pause. Senão o podcast vai parar. Vai parar de tocar. Você é quem? Eu sou a Renata. Eu tô aqui com o Kazu Presente. e com o Gabriel. Presente. Nossa, foi mal. Olá. E essa semana a gente vai falar sobre o Artigas. Vamos lá. Sonham sem estar feliz quando te vejo abrindo esse sorriso que me faz feliz. O Vila Nova Artigas, todo mundo estuda aí na faculdade. Ele é o maior representante da Escola Paulista, né, de arquitetura. Ele tem muitas obras em São Paulo. Uma dos mais simbólicos, com certeza, é a FAU. A FAUSP, nossos ouvintes lá da FAU, depois, se puderem, mandem os comentários aí de como é que tá vivendo dentro da FAU. E também tem algumas obras aqui no Paraná, né? Tem 2 casas aqui em Curitiba, em um hospital, e bastante obra em Londrina também, mas a gente vai falar disso ao longo do episódio. Outra obra famosa também é o estádio do Morumbi, né? O edifício Louveira também. Assim. E também, além dele ser um grande arquiteto, talvez um dos precursores dessa nova linguagem de arquitetura moderna brasileira, e principalmente da Escola Paulista, né? Ele também foi um cara muito importante na parte de educação, né? Da criação das escolas de arquitetura. Do ensino de arquitetura. Do ensino da arquitetura, assim. Então, enfim, ele é um cara super importante, por isso que a gente decidiu prestar essa homenagem. Singela. Sim, humilde aqui. Humildona, né? Bom, então eu queria começar esse podcast falando que eu sou parente do Vila Nova Artigas. Ah, Tô falando? Sério? Sério mesmo. qual grau? Não interessa. O Vila Nova Artigas nasceu aqui em Curitiba, né? Sim. E o meu avô, por parte de pai, ele tem uns primos Caralho. que moram aqui em Piraquara, é verdade. Os Artigas, tem uma loja lá. E eu já fui visitar eles lá. Inclusive, acho que a última vez que eu fui lá, eu tava no primeiro ano de faculdade, faz montes de anos. E daí os caras falaram, vocês não conhecem o tal de Vila Nova Artigas, João Batista Vila Nova Artigas, não, arquiteto aí que vocês estudam? Eu falei, porra, né? Ele ele é nosso primo aí, sei lá. Esses caras aí eram primos dele e eles eram meus primos. Então, deixa eu entender. Eles eram primos do Vila Nova Artigas, que era primo do seu avô. Meu avô, paterno. E eu sou neto dele. Bem próxima a relação. Legal, Gabriel. Inveja é foda, hein? Abraço aí, primo. Mas, Gabriel, ele nasce quando, então? Então, o Artigas, ele nasceu em 1915. E quando ele tinha 5 anos, o pai dele morreu. Então, essa coisa de ser filho de viúva, pra ele, foi um pouco foi simbólica, estigmatizado. né? Foi. Então, ele disse que era um garoto muito tímido quando era criança e tudo. E ele disse que tinha um tio italiano que tinha um armazém aqui em Curitiba. O Artigas desde criança gostava de desenhar e tudo, e o tio dele não achava isso coisa de homem, assim, sabe? Ah, é? E daí, tanto que ele iniciou o curso de engenharia, que era Sim. curso de macho. Matemática, né? Matemática. Que hoje mudou completamente. E daí disse que só depois que ele descambou pra arquitetura mesmo. Essa coisa do tio dele ficou com ele há um tempo ali, sabe? Essa proibição do desenho. Um abraço pro Francis, então. E aí que ele vai para São Paulo, na verdade, né? Que aqui em Curitiba, na época, não tinha faculdade de arquitetura, demorou até um bom tempo para ter. Bom tempo. E então ele foi estudar em São Paulo. E mesmo lá se formava arquiteto engenheiro, né? Na verdade é a escola de engenharia e arquitetura, né? Da Escola Politécnica de São Paulo. Né? Exatamente, a arquitetura ainda era uma especialidade da engenharia. E na época, a arquitetura ensinada lá na Politécnica de São Paulo era a arquitetura clássica, não tinha nada do moderno lá. Ele fala que os professores dele não ensinavam isso, assim, eles ensinavam arquitetura clássica, assim, romana. As coisas do passado ainda, né? Isso. Não entendendo as vanguardas que estavam acontecendo naquele momento. Exatamente. Ali, né? Porque ele tá na faculdade ali pelo período de na década de 30, né? 30 e poucos. Então, na verdade, no mundo já tá acontecendo várias revoluções, né? Dessa questão do pensamento modernista e tal, né? Sim, já aconteceu a Semana Moderna aqui, já aconteceu
Pavilhão Barcelona, já aconteceu o Gaudí, várias outras coisas. Vários outros episódios. E esse fato dele ter se formado engenheiro arquiteto, né? Os arquitetos, então, eles se formavam prontos para construir, assim. Então, era muito comum eles abrirem construtoras ou trabalharem em construtoras. E também esse foi o caso dele. Logo de cara, ele se associou com Maroni. um colega, o Maroni, e começou uma construtora e já começou a fazer casa. Esse negócio de ele gostar de desenhar, ele vai participar de um grupo em São Paulo que chama Grupo Santa Helena, que era um grupo de desenho, e além de pessoas, e as pessoas envolvidas no grupo também eram bem envolvidas com as discussões políticas, principalmente comunistas, que era a vertente dele, né, que era o que ele também estava envolvido na época, né. E lá, muito espertinho, ele conhece a Virgínia, que depois vai ser a esposa dele, né? Então, ali naquele momento... E ficou também envolvido com esses artistas. Eu imagino... Tô fazendo um grande exercício aqui, mas imagino que nem você falou, a faculdade que ele fez na época, com uma vertente mais clássica, dentro da engenharia. Você ir para um grupo de artes que fazia desenhos, é uma forma também... Tá estimulando esse lado artístico que não era a academia da época, né? Tanto que depois, quando ele formula o currículo de arquitetura, ele volta essa questão do desenho, né? Ele puxa muito de volta essa questão dessa formação da criatividade também. Exato. E daí, assim, só na parte da construtora, né? A construtora, ele abre e ela funciona de 1938 até 1944, né? Se eu não me engano, acho que eles fazem umas 50 casas aproximadamente. Bastante coisa, né? Bastante coisa já. E tem bem essa questão de ser um cara tanto na parte de projeto quanto na obra, né? Mas ele tá participando de várias etapas da construção, né? Desde o projeto até a construção. Isso é legal, assim, ele tá sempre tentando estar presente no canteiro de obras, né? Sim, só para entender um pouco, mas ele tem basicamente, eu acho que 3 fases mais características, né? A primeira que seria uma fase mais Frank Lloyd Wright, né? Que são essas inspirações das Prairie Houses, das Usonian House. A segunda, só para contextualizar, né? Mas a segunda, que daí é uma fase mais corbusiana, que ele passa a ser mais racional, mais pura e prismática. E uma terceira, que daí ele tá mais seguindo aquela linha do brutalismo, né? De trazendo desenvolvendo essa nova escola de arquitetura paulista. Uma das primeiras casas que ele faz e que é estudada até hoje, é a casinha, que até no documentário, que vale totalmente a pena assistir, que é o Arquiteto e a Luz, a filha dele conta, né, que a casinha ele fez, na verdade, pra Virgínia, que eles, na época, namoravam e era um relacionamento super pra frentex, assim, que eles não eram casados e dormiam juntos e tudo mais. Pecaminosos. E ele construiu a casinha pra ela, porque seria um lugar pra ele esconder a Virgínia quando a família dele de Curitiba ia pra lá. Que eles não... A família dele, meus primos aqui, ficaram sabendo do negócio. Falaram, porra, o cara tá morando com uma moça lá e não casou? Que história é essa? Daí ele resolveu construir uma casa pra esconder a mulher lá. E a casinha... era uma casa super simples, assim, né? Mas também, novamente, tem que contextualizar que ano que ele tava aí, né? Então, como ela é o posicionamento de implantação dela no terreno. E uma coisa que é muito legal, que o quarto, na verdade, é um mezanino, né? É aberto pra área social. Então, essa ideia dele a vida íntima e a vida particular, a vida coletiva ali tá toda acontecendo junto, assim. Era muito vanguardista. A casinha é uma casa... pequenininha, de tijolo, telhado cerâmico e madeira. Que é basicamente Frank Lloyd Wright. Não, é total Frank Lloyd Wright a casinha, né? Só que é pequenininha. E como era pra ele a casa, ele aproveitou para fazer vários experimentos ali, sabe? Então essa questão da área social aberta com o quarto, enfim, é um retrato de uma casa brasileira tradicional numa outra linguagem, né? Então a cozinha fica no meio, então a casa inteira acontece se desenvolve ao redor da cozinha, que é uma coisa bem brasileira e tudo. Também outro fator assim que estimulou ele a fazer os experimentos que ele fez na casa, experimentos formais e de funcionalidade, é que era uma casa de veraneio, ficava lá em São Paulo, mas não era a casa principal dele, né? Então, até essa parte da área social dele, da casinha ser espaçosa e tudo, serviu para que a casinha fosse o quartel-general do Partido Comunista
em alguns momentos ali da vida do Vila Nova Artigas. E o que é interessante, assim, por mais que ele tenha algumas raízes brasileiras ainda, ele também começa a questionar várias questões, assim, de você, será que a dependência de empregados ou de serviçais precisam estar nos fundos, né, escondido? Não, ele tenta romper um pouco com essas hierarquias sociais muito gritantes, assim. Então ele procura juntar o máximo possível dos ambientes dentro do mesmo telhado, dentro dos mesmos espaços. Então, assim, é um questionamento tanto espacial, né, quanto estético, trazendo as referências ainda muito wrightianas, mas tentando também desenvolver essas questões de circulação, de interação, né, que começam a mudar o pensamento que vinha sendo feito na época, né. Em 40 já, ele começa a se envolver com essa questão mais acadêmica, né, de dar aula, né. Ele entra pra USP pra dar aula na Escola Politécnica. Na Escola Politécnica. Ainda não existia a faculdade de arquitetura, né? Ele começa a dar aula na Politécnica e se envolver com esse lado acadêmico que vai se desenvolvendo cada vez mais. Porque ele entra inicialmente na Politécnica como um assistente, né? Então ele tá ali para auxiliar primeiro, mas ele tá começando a participar da vida acadêmica, né? Ele vai pra cadeira de urbanismo. E é uma questão que, na vida acadêmica dele, ele sempre estimulou, que é a ligação da arquitetura com o urbanismo. Que o mesmo profissional arquiteto que faz a casa, ele tem que ter a ciência de onde a casa está colocada, que é dentro da cidade. E o pensador urbanista, ele tem que saber que nos lugares planejados por ele vão vir os mais diversos prédios dos arquitetos. É uma coisa que está ligado com isso, que depois vários estudiosos da vida do Artigas e da obra do Artigas vão comentar, que essa relação que ele tem, essa defesa que ele faz do ambiente construído com o entorno, é muito visível depois no projeto do edifício Louveira, né? Em 44, ele termina a sociedade com Maroni. Depois desse rompimento, né, dessa empresa, ele faz uma casa que é a Casa Benedito Levi, que assim, é claramente uma mudança de estilo daí. Então ele deixa aquela questão wrightiana e passa a entrar nessa fase muito mais... Corbu. Muito mais Le Corbusier. Aliás, tem uma foto dele clássica, quando ele é novinho, que ele tá com um óculos redondo e de ladinho, assim, que é tipo... Já parecia o Le Corbusier. Le Corbusier. E assim, essa casa ela já tem linhas mais puras, o telhado já fica escondido, né? Tem aquela questão de soltar um pouco do chão, fazer alguns balanços e tal. Então você vai vendo essa mudança de estilos ali que ele tá trabalhando, né? Na real, ele queria fazer uma laje, né? Mas é que não tinha ainda aqui no Brasil fazer a laje impermeabilizada, né? Isso era uma questão também que impedia alguns desenvolvimentos, porque ele comenta assim, eu queria propor às vezes uma mudança, uma laje de concreto, queria propor umas coisas que vinham sendo feitas no resto do mundo, e aqui era ainda muito caro, né? Então... E também inviabilizava ali, né? Exatamente. Então era muito difícil convencer um cliente a pagar, 10 vezes mais para fazer uma laje de concreto, né? Você poderia usar madeira, outros tipos de materiais. Então isso também vai emperrando um pouco, né, a evolução da sua própria arquitetura, né? E aí ele, em 46, ele consegue uma bolsa de estudos para ir para estudar no MIT. Exatamente. Que é a bolsa do Guggenheim, na verdade. Onde é que fica o MIT? Não. De novo? É a vez da Renata falar. Massachusetts. Então, e é a bolsa do Guggenheim que ele ganha, né? E ele vai lá com a mulher dele, inclusive. Ele vai pra lá, muito curioso, na verdade, como que era o ensino de arquitetura no MIT. Ele vai com esse interesse de analisar, né? E trazer pra cá como é que era feito o estudo de arquitetura. Chegou lá, ele viu que, na real, era muito parecido. Se decepcionou. Comprou um carro e foi viajar para os Estados Unidos. E foi conhecer a arquitetura americana, assim. Quando ele volta, ele já volta com a mulher grávida. E eu achei fantástico que ele traz o carro. Ele traz o carro? Ele traz o carro. Nossa, ele importou um carro? Ele importou o carro dos Estados Unidos. Quando ele volta, ele faz daí nesse período o edifício Louveira, que basicamente são 2 blocos paralelos, né? Cada um com 7, o outro com 8 andares. E aí traz todos esses conceitos maravilhosos, né? De pilotis, de soltar os edifícios. Os janelonas de vidro, assim. Janelas grandes. Mas esquadrias todas pensadas, né? Elas abrem de um jeito diferente. Fantástico. E a conexão entre esses 2 blocos, esses 2 volumes, né? Se dá por um grande jardim que tem e por rampas. E aí cria esse espaço, assim, público ou semipúblico ou privado, né? Mistura um
pouco, mas que, assim, é muito livre, né? Os acessos ali. Assim. Até hoje não tem grade. Não sei até hoje, né? Não tem. Não tem grade, não tem, né? Pelo que eu vi, até hoje não tem. Pode ser que botaram ontem. Pode ser, né? não. Mas é que eu vi umas entrevistas no comentário bem engraçado, que perguntam lá pro zelador, falam assim, já teve algum assalto aqui? Entraram alguma vez aqui? E aí? Ele falou, até eu ouvi dizer que já entraram aqui o ladrão, mas ele desistiu porque tem tanta entrada, tanta rampa, que o cara pegou e desistiu. Ele se perdeu lá? Ele se perdeu lá dentro e resolveu vazar. Não, mas ele foi chamado por um cara chamado Alfredo Mesquita para fazer para fazer o projeto do edifício Louveira. E o projeto foi de 1946 a 1951. Esse Alfredo, ele tinha uma fama boa na família, né? Ah, é? É, ele... Tanto que quando conclui lá o prédio, eles falam que foi um exemplo, na biografia do tal do Alfredo, né, foi um exemplo do talento dele pra perder dinheiro. Ah, é? mas o Alfredo também tinha algumas críticas com relação ao nosso herói aí. Opa, tretas, brabas? Arquitretas. Arquitretas, vamos lá. Bom, ele reclamava do relacionamento demasiadamente democrático que o Vila Nova Artigas tinha com os pedreiros. Eu não gostava muito disso. O que é ser demasiadamente democrático? Só a imaginação aí pode correr solta, não sei. Vamos votar o que vai ser a marmita de amanhã, assim? Não? Cara, não sei, cara. Tipo assim, direitos, né? Dos pedreiros, vai saber. Vai saber o que era o direito do trabalhador na época, né? É, sabe? Sei lá, o que o cara fazia, mandava comprar capacete, não sei. Coisas horríveis. Coisa horrível, queria dar almoço pros caras, não sei. Coisas nesse sentido. E assim, o projeto demorou 5 anos para ser aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Ah, que tinha uma arquitreta aí também, né? Então o Alfredo não curtiu também muito isso, assim, sabe? Porque diz que uma das questões era que, assim, o edifício Louveira, o Cazu descreveu ele ali, mas essas duas torres, elas têm 2 empenas cegas de cada lado, né? Ele é um edifício retangular, assim, e as 2 menores fachadas são completamente cegas. E a Prefeitura de São Paulo não queria aprovar aquilo, porque como é que você tem uma fachada que não tem janela? É a fachada da rua ainda, que dá pra praça, né? Não pode. Então, Vila Nova Artigas travou uma batalha gigantesca com a prefeitura e acabou falando, então tá bom, vocês querem que o desenho tenha uma janela? Então tá bom. Ele foi lá e desenhou a janela em cada andar e não executou. Simples assim. Simples assim. Resolveu o problema. Todo mundo ficou feliz. A prefeitura tinha o desenho dela e ele tinha a pena dele. Aí ele também... isso é uma grande aula, né? Como fazer um bom projeto. Ele tinha 2 pastas. Projeto legal e projeto executivo. Tem isso? Eram diferentes. Não, isso nunca acontece. Outra coisa, os moradores lá, na verdade, eles também, em algumas entrevistas, sempre falam que eles gostam dessa relação, né? Porque como as duas fachadas, elas são envidraçadas, você tem uma relação com seus vizinhos, digamos assim, né? De espionagem? É voyeur. É isso. Que é... Então, daí, já após algum tempo envolvido aí com essa vida acadêmica, estudando, voltou dos Estados Unidos também, ele começa a realmente estar envolvido com a formatação do curso de Arquitetura e Urbanismo da USP. De querer criar um curso independente da engenharia, né? Não, que isso é por volta de 1948, né? Que ele tá ali tentando... E aí ele é um dos precursores, um dos caras que traz essa discussão e consegue daí ajudar no desenvolvimento e realmente a fundar um curso só de arquitetura e urbanismo, né? Entender que essa é uma área de conhecimento que merecia ter uma independência, que deveriam ter estudos muito mais aprofundados e não só ficar dependente da engenharia ali, né? Nessa mesma época, como o primeiro filho lá estava encomendado, né? Já nasceu. Já nasceu? Então já estava com a família em pleno crescimento. Eles resolvem fazer mais uma casa no mesmo terreno da casinha, que a casinha só tinha um quarto, né? A casinha não dava pra família crescendo, ele faz mais uma casa nesse terreno, que é a casa do arquiteto. Que daí é animal, né? Não, e essa casa, ela também tem, que nem a casinha, ele propõe um núcleo hidráulico
né? Que são a cozinha, os banheiros, todos no centro da planta. Então é uma planta retangular, no centro dela tem toda essa questão hidráulica, e aí isso automaticamente já faz uma separação entre um lado é a área íntima e outra área é a área social, né? E essa casa já tem umas linguagens que trazem referências muito mais da arquitetura moderna brasileira, que está sendo desenvolvida talvez em grande parte pelos cariocas, né? Por Oscar Niemeyer, Lúcio Cosse e tal, mas que também é uma casa super envidraçada, né? Uma área social super integrada. Daí ele também cria é como se fosse um telhado em borboleta, assim, né? Em V. Então, no momento em que o pé direito fica bem alto, é onde ele também sobe uma escada e consegue fazer um escritório dele, assim. Daí fica com aquela volumetria exposta na fachada, né? Exatamente. E uma coisa que acontece, assim, até a filha dele comenta, que a casa... O Artigas era esse cara que gostava de discussões políticas e tá envolvido nessas questões. E também os filhos dele ali era a casa onde iam todos os jovens ali, né? Pra fazer as reuniões estudantis e querer discutir. Mais tarde, quando os filhos passam a estar na faculdade também. Ele tem um filho arquiteto. Um dos filhos deles é arquiteto também. Então, é uma casa que, por ter toda essa integração social, assim, também assim, as pessoas gostam de estar ali conversando, jantando e discutindo política e tal, assim. E foi a casa onde ele ficou até o fim. Foi, Uma coisa que é bem legal que, né, nessa questão de quando ele tá criando curso e passa a dar aula no curso de arquitetura, é que ele chama para ser assistente de aula dele o Paulo Mendes da Rocha. Só isso? Só isso. É. Chama Pedro Paulo Saraiva e o Paulo Mendes da Rocha. E desde então o Paulo começa a trabalhar com ele, e você vê nas entrevistas e palestras, até no lançamento do documentário, o Paulo Mendes deu uma palestra a respeito, eles tiveram ele tem um respeito muito grande pelo Artigas e dá muito crédito a ele. Ele fala assim, eu fiz a faculdade, ele fez Mackenzie. E rolava uma treta, assim, né? Quando ele falou, vou chamar o Paulo Mendes da Rocha e o Saraiva lá. Puta, o pessoal do Mackenzie? Pra ser teu assessor aqui, teu assistente de aula? Pode isso? Ele falou, não, vou, tal. O Paulo Mendes da Rocha, junto com o Saraiva, eles tinham ganho alguns anos antes, ganho concurso para fazer a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então eles, eram jovens profissionais que produziam, assim. Uhum. E já estavam mostrando o seu potencial ali. Já estavam mostrando o seu potencial, né? E foi aí que o Artigas convidou. E o que eu tava falando é que o Paulo Mendes, ele fala muito sobre essa questão dele, de certa forma, ele trabalhar com Artigas foi fazer uma outra faculdade de arquitetura. Uma mais prática. Ele falou, aceitei na hora. Quando ele me chamou, aceitei na hora, porque eu vi que eu ia aprender muito com aquela experiência. Daí ele fala que a carreira dele é a partir daí, né? Que ele começa a aprender muito, a influência é muito, muito clara na carreira dele. E o que eu acho legal, assim, porque assim, o Paulo Mendes virou o grande expoente de arquitetura, né? Assim, eu digo assim, Oscar Niemeyer, que é um cara à parte mesmo, mas o Paulo Mendes da Rocha, que é essa escola paulista, né, da arquitetura, ele é a grande referência, assim. E que agora tá ganhando prêmio todo dia, né? Todo dia ele ganha mais prêmio. E assim, é legal, porque ele continua sendo reconhecido, mas é muito legal também ver esses documentários, entrevistas dele olhando, falando do Artigas com essa admiração, sabe? Como um mestre mesmo. Como mestre. Então, assim, é aquilo assim, os nossos mestres também, né? Também tem mestres. Também tem mestres e também idolatravam certas pessoas, personalidades, ou estilos de vida, ou arquiteturas, assim. Não, mas isso é legal mesmo, assim, porque ver como que o Paulo Mendes da Rocha começou nisso, né? Ele é gente como a gente. É gente como a gente. Um projeto muito legal que também é mais ou menos dessa época é o Morumbi, que foi um concurso, né, que ele ganhou. Então o que aconteceu que nessa época, no início dos anos 50, o Partido Comunista foi fechado, virou proibido o comunismo. Passou a ser ilegal. Passou a ser ilegal. Então, o cara ficou puto e tudo, e nessa época teve essa parte política começou a ficar bem mais aflorada nele e no país, né? Então, aqui no país, o Partido Comunista, eu ouvi dizer que tipo, o Partido Comunista ficou meio contra o movimento moderno e contra a arquitetura produção moderna. Artística, né? A produção artística em geral, né? O Partido Comunista foi fechado aqui no Brasil, virou contra a lei, você ser comunista. E ele acaba indo pra Rússia, passar um tempo lá, fazer uma viagem lá. Que era a União Soviética, né? Exato, foi pra União Soviética, não pra Rússia, né? Não, mas é a grande mãe, Rússia, tudo bem. E ele ficou bem decepcionado com a qualidade arquitetônica lá do
da União Soviética. Sério? Diz que ele se decepcionou Gostou? bastante. E daí, quando ele volta, ele acaba começando a procurar projetos e ir atrás de projetos em outros lugares fora de São Paulo. Até por essa questão da proibição do Partido Comunista, de uma certa restrição que ele estava recebendo, tanto por ele ser comunista, quanto por ele produzir uma arquitetura moderna que o partido também não curtia muito. Aham. Né? Então, nessa época, ele se associa com um cara chamado Carlos Cascaldi, e o irmão dele acaba virando um parceiro deles. O irmão dele é engenheiro civil, e o irmão dele acaba se transformando em secretário na cidade de Londrina, não sei se secretário de obras, uma coisa assim, na cidade de Londrina, aqui no Paraná, que estava sendo criado naquele momento do zero. É uma cidade muito nova hoje ainda, né? E lá era uma cidade que estava em franca expansão. Construindo tudo, né? Então Tinha nada. Não tinha nada. Então tinha muita demanda pro projeto naquela cidade na região norte aqui do Paraná. Então ele faz muita coisa lá. Fez o aeroporto de Londrina, fez a rodoviária de Londrina, fez cinema. Escola infantil. Fez uma porrada de coisa. Então ele vinha num ritmo de trabalho super abundante, assim, e profícuo. E foi quando ele ganhou o projeto para fazer o estádio do Morumbi, né? E daí, porra, é o primeiro projetão dele. Dele e de todo mundo, porque puta projetão, né? Mas isso é um concurso, então. É um concurso, ele ganhou um concurso, aham. O legal, só antes de falar um pouquinho do projeto, eu acho engraçado que um dos maiores interlocutores, assim, que vão falar qual que é a sensação do Morumbi é o Raí, que ele fala dessas... No filme, né? No documentário, mas eu vi alguns outros, umas entrevistinhas também com ele, sabe? E ele falando dessa sensação, assim, de estar no vestiário, de... você conseguir ver do vestiário dos jogadores, dá pra espiar a arquibancada, a sensação de você estar em contato com o público é muito forte, assim. Então ele fala assim, é como se o Artigas também tivesse do nosso lado, como se ele também fosse esportista, se ele tivesse essa sensação de ser o jogador e ver o que é estar aqui, assim. E o estágio, se eu não me engano, ele é inaugurado, demora, né? Porque as obras começam em 54, se eu não me engano, e acabam em 1970. É um puta de um estádio. Tinha muito concreto pra fazer, né? Muito concreto. E ele inaugura um estádio para 156 mil pessoas. Então, né, um estádio enorme, assim, que ele faz, né? E que até hoje é uma grande referência. Não foi o estádio da Copa, por umas questões que eu não sei direito, mas vamos bola pra frente. Mas assim, o projeto em si é um estádio de futebol daquela época, né? Até eu tava conversando com a Renata que o invólucro do estádio de futebol é uma coisa que hoje em dia é feita. Sim, né? A pele, né? Exato, a pele, né? Então, acho que não sei desde quando, desde o ninho do pássaro, talvez, lá na China. Mas na época não. Então, ele é uma estrutura árida pra caramba, assim, né? Na cidade, assim, puta de um pilarzão de concreto. Mas assim. é uma modulaçãozinha toda pensada, né? Não é aquela, tipo, uma viga pra lá, outra pra cá. Assim, tem uma modulação, uma repetição, um ritmo, né? E o que é engraçado é que depois que ele volta da União Soviética, também só pra voltar no tema, mas ele é meio que demitido da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá. Ah, é? Porque, enfim, a galera não curtiu muito que ele viajou pra esses lugares estranhos do planeta Terra. Só que acho que é por um breve período, em 55 ele volta a dar aula na Faculdade de Arquitetura da USP, e aí que ele começa, então, a fazer parte dessa comissão que vai reformular todo o ensino da arquitetura, né? Vamos repensar como que deve ser a grade curricular, quais são as matérias que devem entrar ou não. Então é legal porque desde o começo dessa discussão ele tá ali também, porque assim, ele é um arquiteto, mas ele também começa a ter essa preocupação de formação dos arquitetos, né? Como é que a gente vai educar? Porque era um curso novo ainda, né? Então quais seriam as novas objetivos ou metas ou desejos desses novos cursos, né? Então, em 1956, tem uma casa que é super importante, que é a Casa Olga Baeta, que é uma casa representativa porque é um momento em que ele começa a trazer, desenvolver melhor essa questão da arquitetura brutalista, né? Ou de utilizar o concreto armado, utilizar o concreto aparente. E uma das coisas que ele cita, assim,
que essa casa, por exemplo, na hora que eles fazem a concretagem, eles deixam, utilizam tábuas de madeira, né, para fazer as formas, e na hora que é concreto, eles tinham as formas, mas eles deixam todas aquelas marcas, né, das tábuas no concreto. De alguma maneira ele diz que tenta, como se fosse resgatar um pouco das referências, imagens de casas que ele tinha, né, teve na infância, né, que eram as casas tradicionais feitas de madeira e tal. Então é uma maneira de utilizar um novo material, o concreto armado, mas com uma roupagem, alguma coisa que lembrasse também esse ritmo, essas coisas da madeira que existiam nas casas do Paraná, né. Desde da própria casa dele lá, né, cor no piso, ele tem essa questão de cor primária, principalmente, né, até a filha dele comenta, ela fala assim, os arquitetos modernistas gostam muito do branco, né, pinta tudo de branco. Ele não tinha isso, tinha o lance da cor, pintava a cor, azul, vermelho, tipo amarelo, Mondrian, assim. meio Mondrian. Depois, ele faz alguns projetos de escola, no começo já de 60, final de 50. Eu acho que 2 projetos, o de Itanhaém e de Guarulhos, e ele começa a experimentar esses conceitos educacionais, que ele está muito envolvido, no ambiente construído. Se a gente fala dessas questões hoje, parece que parece tão óbvio, mas foi umas coisas que ele começou, a questão do pátio, os espaços integrados, de vários ambientes você poder ver essa área social, e o ápice disso vai ser a FAO, né, desse raciocínio dele. Que é fantástica. Fantástica. Quando começa a se discutir essa questão do prédio novo, que até então a FAO ela funcionava num casarão, que eu acho que foi cedido para esse uso, que ficava em Higienópolis, e quando vai se fazer a construção nova da FAO na cidade universitária, esse grupo que discutia o currículo fala, quem que vai fazer, né? Pensa um monte de arquiteto lá. Porra, quem que vai fazer, né? Quem que vai fazer? E ao que dizem, assim, foi uma coisa meio unânime, que tinha que ser o Artigas, né? Com o pai de todos. Sim. E, né, que tava tocando essas discussões, então vai lá que a coisa é sua. E tem uma entrevista muito famosa dele, que quase todos os documentários do Artigas, ou trechos que vão se falar dele, em comemorações, né, que ele faria 100 anos em 2015, então tem muito material produzido ali. Que é ele falando, né, que ele quando pensou a FAO, ele queria fazer uma coisa pura, né, algo que em nenhum momento parecesse barroca, assim, né, que fosse completamente limpa. Então, e a FAO, assim, por fora é um puta bloco de concreto, né, mas por dentro ela é como se fosse uma praça com vários edifícios, assim, né, então o teto inteiro tem iluminação zenital, né? O teto, clarabóias. O teto inteiro com clarabóias, né? A praça central é gigantesca. A biblioteca tem seus espaços para fora também, para leitura e tudo. E a rampa, né? Que faz o que o Kazu mais gosta aí, que é a promenade, né? Só eu? Aliás, rampa é uma coisa que ele usa bastante, né? Rampa é uma coisa que ele usa em casas, né? Tudo com rampa. Tudo no passeio. Esse projeto, a gente já falou, é sensacional. Pra quem já visitou, assim, você entra lá, é extraordinário. Assim, Tem porta? Não tem porta. Não, você chega entrando, vai subindo rampa, Os espaços são muito grandes, né? Não tem guarda-corpo, não tem... é super perigoso, não vão bêbado lá. Mas assim, toda essa questão de integração, de subir por a rampa, de ter uma iluminação zenital, cara, é fantástico o edifício, assim. É um edifício que foi feito para estimular a criatividade e as atividades da arquitetura, de criação, de desenvolvimento de pensamentos, de coisas assim, né? Os ateliês são abertos, todos os espaços são abertos, né? Me parece assim que é um edifício dentro do que ele imaginava que o ensino de arquitetura deveria ser, que é baseado no desenho, que é baseado no ateliê. Né? Não é naquele modelo convencional de sala de aula. E a convivência é totalmente pública, né? As paredes também não chegam até o final, então tudo é muito permeável, tudo é muito envolvido, né? Exato. E o que pessoas que até, de novo, né, nossos ouvintes que estudaram lá, que estudam lá, podem dar um parecer melhor, assim. Mas vai que acha uma merda lá, né? Caralho, imagina. Mas é que eu vi alguns professores... Mas calma. Fala!
Não, alguns depoimentos falando que a FAO, além de ser um lugar para estudar arquitetura, você aprende com o próprio edifício, né? Esse negócio do Artigas, principalmente nessa fase de deixar a estrutura exposta, de deixar a construção como ela é uma maneira de aprendizado para o estudante de arquitetura também, né? Lógico. Além das relações de medida, até que um aluno lá fala no comentário dele, que falou assim, a gente aprende aqui o que são as medidas da FAO, né? Entre os eixos aqui de pilares são 10 metros. Então, o que é 10 metros? Porra, que é perfeito pra você criar referência depois pra vários tipos de obra, né? Ter a escala das coisas, né? Aí você começa a ver que a FAO é grande, né? Não, e esse salão, que é o salão caramelo ali, né? Que é o salão central, assim, essa possibilidade de ele ser altamente democrático, de ser um lugar para expor os trabalhos, mas ao mesmo tempo de ser um lugar para manifestações, para shows, para diversas coisas que vão acontecer e estão no centro do edifício, né? É muito legal a maneira como é, e é gigantesca a escala, então essa flexibilidade de usos que tem ali, que é muito interessante também, né? Então, uma coisa que é o dark side of FAO USP. FAO USP. Não, é que, como vocês falaram, né, tem as zenitais lá da cobertura, bonito, né? legal. Super bonito. Mas como ele foi vanguardista, né? Aquele tipo de processo ainda não estava bem... Tá, já entendi. Pingava. Logo depois da inauguração já começou a pingar e o que me parece, assim, que eu andei investigando, foi um problema ao longo da história da FAO. Senão, eles fizeram, acho que alguma restauração mais recente, mas por muito tempo, até colocarem uma tela azul enorme em todo o forro para evitar acidente e tudo mais. O que mais fala, assim, de problemas, você fala de problemas, é o conforto térmico, né? Conforto ambiental, tanto acústica quanto... Eu fiquei pensando nisso mesmo. Diz que é muito frio no inverno e muito quente no verão. É excelente. Mas é isso, ele é o primeiro a dar cara a tapa em qualquer processo construtivo, né? Então a gente fala muito disso na casa do Le Corbusier também. Exato. Até o Frank Lloyd Wright com a questão da estrutura. Você fala assim, você bate no peito e fala, eu vou fazer, é você que vai se fuder. Você não tem nem mão de obra que saiba fazer aquilo, você não tem tecnologia disponível. Vai inventando, né? Vai vendo do jeito que dá pra fazer. E tem uma questão muito importante que, na verdade, em função... Aconteceu uma coisa muito importante nessa época na história do Brasil. Aconteceu. Que foi o golpe de 64. Ele foi preso. Ele foi preso dentro da faculdade lá. Não era o prédio da FAO, mas, enfim, era FAO. Era FAO. Foi preso dentro da faculdade, foi levado lá, porque o nome dele aparecia lá nas cadernetas do Júlio Prestes. Só que ele, enfim, foi preso e logo em seguida foi solto, porque não existia motivo pra ele continuar ainda preso. Naquela época ainda dava. Dava pra escapar. Mas ele já sabia que não ia dar pra escapar por muito tempo, pegou e vazou. Ele foi pro Uruguai. Ele ficou pouco tempo exilado lá no Uruguai. Ele ficou 7, 8 meses no Uruguai. Até que os amigos dele do Partido Comunista acharam ele lá, né? Porque o cara tava escondido lá, né? Sei lá quem que sabia onde é que ele tava, né? Sei que acharam ele lá, que o cara tava vivendo super mal, tipo, numa casa, assim, um quarto, assim, com muitas pessoas, sem comer direito, sem higiene, tudo. Falaram, pô, precisamos levar ele de volta pra São Paulo, né? E daí armaram todo um esquema pra voltar com ele, alugaram um apartamento para ele ficar perto da Avenida Paulista lá, e ele conseguiu voltar para São Paulo. E daí o partido e os amigos arquitetos criaram todo um esquema para que ele pudesse continuar na cidade, continuar vendo a família dele. Então, o que eles faziam era que o camarada deles lá escolhido, que morava ali, morava numa casa. Fazer o que o camarada deles lá, da vez, tirava toda a sua família da própria casa, deixava a geladeira cheia, deixava tudo lá pra ele, e aí a família do Artigas ia pra essa casa, ficava lá, e o dono da casa saía de carro à noite até o local planejado, se encontrava com o Artigas, levava o Artigas para casa, deixava ele lá com a família e ia se encontrar com a própria família em outro lugar, lá na casa da sogra, sabe Deus onde. Lá. Meu Deus. Era todo esquema. Parece Narcos, né? Parece Pablito. Narcos. E o Paulo Mendes da Rocha disse que fez isso 2 vezes. Foi parceiro. O Paulo Mendes da Rocha também fazia parte do Partido Comunista, era amigo dele e tudo, então... faz todo sentido. Então, eles ficavam se revezando nessa atividade, assim. Então, daí depois de um tempo, eles conseguiram habeas corpus lá e ele conseguiu ter uma vida
civil normal. Civil, né? E, inclusive, nessa época, é engraçado que ele é contratado para fazer projetos públicos. Apesar de ter esses entreveros políticos, ele era reconhecido como um bom arquiteto. Um dos projetos emblemáticos que ele faz em 67 é o SECAP, que é um projeto de habitação social, que ele já vem falando muito dessa questão do déficit habitacional no Brasil, né? E ele produz um conjunto de habitações com qualidade, né? Uma circulação compartilhada. E era um projeto bem grande, que, na verdade, contemplava alguns equipamentos dentro também, que como escola, se eu não me engano, vendinha, tinha várias coisas agregadas a isso. Alguns equipamentos que nunca foram construídos, né? Eu acho que só tem uma parte do projeto construída, mas ele começou também a ser uma referência nisso de habitação social. Agora, em 69... Aí que o negócio ficou pesado. Daí... O bicho pegou. Porque daí ele realmente, na prática, ele foi expulso da FAU. Que é isso? Não só ele. Não só ele, como o Paulo Mendes da Rocha também, os outros arquitetos todos ligados ao Partido Comunista, foram aposentados compulsoriamente. E é engraçado que na época... Não voltem nunca mais. Até o Niemeyer intercedeu, né? Mandou uma cartinha. Mandou... Pô, meus amigos aí são bons, fica com eles. Mas foda-se. Aí Cinco 5 na testa. O Niemeyer também não tinha muito prestígio entre os militares, né? E daí ele ficou fora da faculdade, mas continuou com o escritório dele, continuou fazendo muito projeto, que nem a Renata falou, até pro próprio governo, né? Continuou fazendo. Afinal de contas, existia bastante demanda. E isso daí volta ao que você falou. Ele acabava recebendo muitos alunos da faculdade de arquitetura, muitos amigos, todos na casa dele lá, né? Naquela casa que você comentou. Então... com os filhos na faculdade nessa época, ele recebia essas pessoas até o filho dele fala que os amigos dele iam lá também para conversar com Artigas. Já era esse mito, assim. Então eu acho legal esse negócio, que ele realmente gostava de estar cercado por jovens, né? E o que a galera que teve aula com ele fala é que ele era um professor excelente, né? Que ele, mais do que ter aquela distância do professor em cima de um púlpito, de um tablado para poder falar, ele conversava com você, ele queria saber coisas da tua vivência, como é que você chegou naquilo, e usava muito de dialética para explicar as coisas, né? Mas o que você acha? Como é que a gente poderia... Será que a gente não poderia ver assim? Tipo, o jeito que ele conversava era muito natural. Que legal. Que é propor o pensamento pro aluno e não simplesmente dar, né? Aquilo que se julgava a verdade dele também, né? Não, e tem isso que muito do teu processo vem da tua vivência, né? O que você teve até ali, o que você acredita. Então, eu acho que esse respeito que ele tinha também, apesar de você ser só um aluno... Você tem uma bagagem também. Então, daí isso foi em 69 que ele foi chutado de lá, e no final dos anos 70, 10 anos depois, a ditadura começou a enfraquecer, e esses professores que foram aposentados compulsoriamente começaram a voltar para a FAU. O Artigas tinha vontade de voltar para lá. Eles mandaram uma cartinha, né? Convidando os professores. Se você tiver interesse, chega aí. Exatamente. Para ser assistente. Exatamente. Auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino, exatamente. Então ele voltou para a FAU como auxiliar de ensino. Ele ficou 10 anos sem pisar, de 69 até 79, sem pisar lá. E daí ele voltou lá como auxiliar de ensino. Mas aí ele volta já dentro do prédio que ele havia projetado. Exatamente. Quer dizer, o prédio que ele tinha projetado estava construído, definitivo, e aí aquele grande mestre retorna... como um humilde auxiliar. E o que eu ouvi também em algumas entrevistas é que não era uma unanimidade, né? Porque também o Brasil também, enfim, Tava dividido. Né? Ah, sim. Quase então, nunca. Nem todas as pessoas, que ótimo o Artigas está voltando para dar aula. Não, havia certas resistências também ali. E daí, lá no dia a dia, ele não podia ser responsável por uma cadeira, né? Mas uma aula que eu ouvi dizer que ele deu, assim, era uma aula que era obrigatória ter em todos os cursos, que era a aula de estudos dos problemas brasileiros.
Sério? Tá ligado que tipo, antes tinha moral e cívica, Aham. uns negócios assim, daí tipo, a bola da vez lá era aula de estudos dos problemas brasileiros. Daí o Então, Artigas... dentro da ditadura, um comunista dando aula sobre os problemas brasileiros. Exatamente, ele chegou e falou, vocês querem falar sobre problemas brasileiros? Pode deixar que eu falo sobre isso. Ele disse que as aulas dele lotavam, né? Lotavam, A lógico, galera porque o ficava cara já subindo em era... cima da mureta, pois é. Ele já era velhinho, ele já era um mito, ele tinha construído aquilo, né? Agora tava voltando e tal. Não, né? e ele trazia personalidades também, né? Porque ele Sim. tinha muito contato, então trazia Tinha. atores, traziam artistas e tal, que também iam lá palestrar sobre os problemas brasileiros. né? Exatamente. Como o Kazu falou, não era uma unanimidade ele estar de volta. Nem ele, nem nenhum desses outros professores. Enfim, para ele voltar a realmente lecionar como um professor, começou a acontecer um movimento para que ele recebesse um título de honoris causa, para que assim ele pudesse ter essa titulação para ser professor. Só quem poderia dar aulas na faculdade é quem era concursado. Sim. Como ele não era concursado, ele poderia dar aula se recebesse esse título de honoris causa. Que, na verdade, foi exatamente o que eu imagino dentro do que o Kazu falou. Porque tinha uma galera lá que era do contra, assim. Exatamente. Porque Exatamente. já era... Eu fiz concurso e ele não. Precisa exatamente. aprovar. E a USP acabou votando contra, né? Falou, não vai rolar isso daí, não tem honoris causa coisa nenhuma. Ah, fiz o prédio, não, foda-se. Vai passar pela banca. Vai Não, passar eu pela fiz banca. o currículo dessa universidade. eu Não fiz interessa. o prédio dessa universidade. Não quero saber. Vai fazer cafezinho. Não, aí ele veste as sandálias da humildade. Não, é porque a filha dele falou que a primeira ideia dele assim, falou, então quer saber? Foda-se, vou sair dessa merda, vou pra minha casa, cagando pra essa porra toda. E daí, na verdade, ele começou a ver que muita gente esperava que ele voltasse, sabe? Os estudantes, os amigos dele, professores e tudo. E ele falou, bom, então, peraí, não é um problema só meu. Eu não posso chegar e falar, foda-se. E ele sendo político como era, assim, tipo, dentro desse raciocínio que ele tinha da coletividade, tudo, ele abraçou essa causa como uma causa política também. Aham. E era, né? E era mesmo. Então, ele resolveu fazer o concurso. Uma coisa que eu achei interessante, assim, foi ver a filha dele falando o quanto ele estudou pro tal do concurso. E que diz que ele ficava bitolado lá. Anotações. Anotações. Na véspera tava nervoso, sabe? A filha teve que ir lá acalmar o cara e tudo. E chegou o dia do concurso e ele deu uma aula sobre a função social do arquiteto. Também, essa banca também bombou, né, de gente. Bombou de gente, tem gravação disso. Todo mundo querendo ver. Explodiu a FAO. Até acho que foi o Álvaro Puntoni, que era estudante na época, e falou que um dos professores dele, um professor de história, não sei do que, marcou uma prova na hora da banca só de sacanagem, assim. Caramba. E quem não fosse, reprovava. E ele? Não sei. Ah, ele não fala? Mas aí o Artigas fez a banca, deu a aula, a gente vai contar no próximo episódio. Se passou ou não. E ele passou Com nota 10. 10. Que beleza. Por unanimidade foi aprovado e pôde voltar a lecionar na faculdade na qual ele passou a vida, né? É muito emocionante, né? É muito Ver emocionante. o discurso dele, a aula que ele dá. Toda a banca também tá um pouco constrangida, porque Sim. sabe que é um grande mestre e eles estão numa Sim. condição de ter que aprovar um cara que a maioria deles que estão ali idolatra, né? E assim, é muito poético também ver todo esse cara que construiu toda uma geração de arquitetura, né? Arquitetos, né? De arquitetos, de uma nova arquitetura, de fazer uma faculdade, de pensar no futuro de um país e de lutar por seus ideais políticos, ter que se botar, né, no final da vida nessa situação, assim. É foda. E ele e a família dele disse que ele tava puto, sabe? A filha dele até fala, o pessoal fala da aula que ele deu, que foi fantástica e tudo mais, mas ninguém sabe que ele tava puto de estar ali, sabe? Porque ele não merecia isso. Ele não, ele sabia que ele não merecia aquilo. Era um esforço tremendo pra ele, e ele já tava numa idade que ele já tinha feito muito pelaquela faculdade, né? Tudo, né? Construiu a porra. Construiu, criou currículo, fez tudo. Só que isso é 1984, se eu não me engano, né, Gabriel? Exatamente, o mundo dá voltas, né? E 6 meses depois dessa banca, ele acabou falecendo por conta de um câncer. Triste, né? Porra, e aí, cara? Não dá pra acabar assim. É isso, pessoal. Até Até semana que vem! Mas,
é muito legal você ter uma atividade profissional e pessoal tão rica e importante, que é uma pessoa que vive além, né? Que você continua estudando, que você continua celebrando, né? Que isso que eu falei antes, que em 2015 foi os 100 anos do Artigas e foi lançado o documentário e o Paulo Mendes da Rocha também falou dele e vários outros pequenos documentários, entrevistas foram feitas, porque é muito grande, né? Se torna essa pessoa gigante que com tanta coisa, com tantas ideias, com tantos conceitos, com tanta produção. Mais de 700 projetos. Essa questão de um legado, né? E aí não só um legado arquitetônico, como de postura de vida, como um envolvimento político, como uma vontade de também mudar um país, uma vontade de melhorar a cultura, melhorar a educação. Eu acho assim, ele passa a ser uma referência muito mais do que arquitetônica, né? Mas que ele era bem peculiar, assim, né? Na maneira, na vontade de defender seus ideais e tal. Que também é isso, assim, eu vou dizer assim, eu me emocionei quando eu vi o filme, né? A gente, até na época a gente tinha ido no cinema, assim, e é muito emocionante, assim, por mais que ele devia estar puto por estar fazendo essa palestra para tentar entrar como professor, mas ao mesmo tempo a vida, de certa maneira, ainda permitiu que ele voltasse a ser professor, né? Sim. E não talvez, sabe, com essa mágoa da faculdade ter simplesmente chutado, de uma mágoa, né, do tentar de alguma maneira minimizar todos os problemas do regime militar, da ditadura, de todas essas perseguições por pessoas que tinham ideais diferentes daqueles, né, que não podiam viver livremente, assim. Não, eu acho que a política sempre permeou a vida dele e, consequentemente, a obra dele, né? Então não tem como falar dele sem falar disso, sem falar do que ele foi exilado, dessa perda que ele teve, perda de tempo, né? Perdeu anos da vida dele, né? Deixou de ajudar na formação de muitos arquitetos dessa geração da década de 70 por conta dessa vertente política que ele abraçou e que foi criminalizada durante o golpe militar, né? Mas, enfim, pra gente que é arquiteto, o que importa são as obras dele, as coisas, os conceitos que ficaram, a linguagem que ele desenvolveu e principalmente em como ele ajudou a criar a escola de arquitetura brasileira e o modo de ensinar arquitetura no Brasil. E como ele é referência nítida e clara nas obras, muitas obras contemporâneas ainda. Você pega os livros com as fotografias das obras de 1950, 60, 70 e você olha a quantidade de obras que tem hoje que absorveram muito dessa referência do Artigas, do Paulo Mendes e que a gente ainda continua resgatando eles como grandes mestres, como linguagem muito importante ainda para a arquitetura. Acho que é isso. É isso? Ficamos por aqui? Então tá. Tem que mandar beijo? Tem que mandar beijo. Uma coisa muito importante antes que a gente acabe, mas tá rolando ainda o concurso de desenho mais essa semana, então quem quiser participar para ganhar o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, manda lá o desenho, é só ver o episódio anterior que foi o de desenho. Precisamos mas saber, as regras estão no blog, no arquipapo.com.br. Não, e o concurso é simples, é desenhar um cubo. Você desenhou um cubo 6 vezes, de 6 maneiras diferentes. Eu vou simplificar, são 6 selfies do cubo, então. Isso, 6 selfies do cubo, de maneiras diferentes, né? E a gente não precisa ser um desenho artístico, desenho super bonito, a gente vai avaliar a criatividade. O Francis, que esteve aqui, vai ajudar a gente a avaliar. E o vencedor vai ganhar o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. O Arquipapo começou no Twitter essa semana, há 2 dias atrás. Não, pera aí, a gente tem então agora Instagram, Facebook, o nosso site e agora tem Twitter. Tem Twitter e a gente tem um seguidor lá, o Ricardo. Pera aí, quantos seguidores? Um seguidor, o Ricardo. Mas é que eu não tinha divulgado ainda. E agora a gente tem Twitter também. E também queria mandar um beijo pro pessoal que comentou lá no Insta. Também queria mandar um abraço para Ângela Paula Veleiro, que comentou lá no Facebook, que acabou de ouvir o episódio de desenho também, e que disse que vai começar a praticar mais desenho. Isso comece amanhã. Tá valendo. Comece com o concurso. Vamos lá, Ângela, pode mandar aí. Um abraço pro Ricardo Santos, que mandou e-mail pra gente e é o nosso único seguidor no Twitter até agora. Então é isso? É isso. Não, eu quero mandar um abraço também pra minha estagiária, Fernanda, que descobriu ontem que eu tenho um podcast. Ela perguntou, você que é o Gabriel? Foi mais ou menos assim. Então um abraço pra ela. Isso aí. Falou, então, galera. Beleza. Valeu, um abraço. Beijo, até semana que vem.